Então, irmãos, como vocês sabem, nós estamos dando seguimento a mais uma série aqui na igreja, né? A série é O Caminho, a Verdade e a Vida. Então, na semana passada, como eu expliquei, tivemos esse problema. O pastor falou sobre a Santa Ceia, sobre a ceia, né? Sobre a ceia do Senhor. É costume. Falou sobre a ceia do Senhor mais uma vez, né? É algo que ele já tinha trazido para a igreja, algo de grande valor. Acredito que vai sair no YouTube depois, se não saiu ainda, né? É bênção, irmãos, assistam. Não tem muita conexão com essa série. Tem e não tem, né? Fala sobre partilha, sobre unidade, né? Enfim. E hoje nós vamos dar seguimento ao que seria da semana passada. Então abra suas Bíblias aí em João 6, verso 16 em diante. Então naquela semana o pastor falou sobre um dos maiores milagres, um dos milagres mais icônicos do Senhor Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. E alguns pontos eu tive que ressaltar, irmãos. Inclusive no GF nós falamos muito, né? Para quem não sabe, nós repetimos a palavra pregada aqui no domingo nos GFs, mas não no intuito dos irmãos ficarem maçantes recebendo aquilo ali, mas para que todos participem, tirem dúvidas, né? E eu levantei alguns pontos em cima da palavra que o pastor trouxe, e foi muito bênção. Trabalhou muito no nosso coração. E revelou algumas características do Senhor. Primeiro, que o Senhor, ele é um Deus saciador, né? Não dos nossos desejos carnais, mas daquilo que a gente precisa, né? Não dos nossos desejos, mas das nossas necessidades mais básicas. Ele é um supridor, ele é o supridor dos seus filhos, assim como um pai. Quem aqui, como pai, gosta de ver seu filho chorando e não vai estender a mão, né? Também fala sobre uma disponibilidade, a disponibilidade dos discípulos, daquele menino que estava no lugar certo, na hora certa, com a quantidade de pães e peixes errada. E aí o Senhor faz o milagre. Amém? Também fala sobre algo que isso falou muito no nosso coração naquele GF, sobre o Senhor ele ser tão bondoso, ser tão piedoso, que ninguém ficou de fora daquela ceia. Então, relembrando um pouco, né? Eram mais ou menos de 5 a 7 mil irmãos naquele lugar, por aí. Oi? Nossa, me perdi, confundi, pastor, confundi com Atos 2. Então tinha gente pra caramba. E eu falei no GF, né? Olha só, né, como o Senhor é. No meio daquelas pessoas ali, tinham prostitutas, ladrões, tinham religiosos, tinha pessoas de seitas que estavam ali para debater, para acolher, né? Pessoas que viviam uma vida alheia à sociedade. E mesmo assim o Senhor olhou para cada uma delas e fez o quê? Alimentou. Isso revela uma das maiores características do nosso Deus, que não importa onde nós estamos, a quem nós servimos, o desejo dele é nos saciar. Esse é o desejo do nosso Deus. O desejo dele é nos salvar. E aí nós entramos em algumas outras coisas que não vêm ao caso, porque não vai colaborar nessa noite. Mas eu me lembro de ter falado que de maneira alguma o Senhor deixou de partir o pão com aquelas pessoas. Pastor, todos daquele lugar foram salvos? Muito provavelmente que não. Muitos deles colaboraram para a crucificação de Cristo. E mesmo assim o Senhor matou a fome deles. Olha só como é precioso, né, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse sim fazia o bem sem olhar quem, né? Amém? Hoje nós vamos continuar a partir do verso 16. O cenário dá uma mudada, mas o assunto continua o mesmo. Gira em torno de uma saciedade que nós só podemos encontrar em uma só pessoa. Alguém sabe qual é o spoiler? Na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Acompanhe aí comigo. Quando puder, alguém me traz um guardanapo, por favor. Ao anoitecer, verso 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco. Obrigado, pastor. Aproximando-se do barco, andando sobre o mar,
E eles ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aqui nós temos dois ensinos, irmão. O primeiro ensino é que às vezes nós confundimos, e eu não vou me deter muito nessa parte porque haverá um evangelho para falar especificamente disso. Mas nós confundimos as bênçãos do Senhor com coisas malignas. Uma visita do Senhor, por exemplo. E o segundo ensino, que é onde eu vou me deter um pouco mais, são que as adversidades por vezes nos fazem, ou tentam nos fazer parar, nos amedrontam. Quem aqui nunca sentiu medo? Eu vou falar sinceramente para vocês, eu sou filho de Deus, sou crente há um bom tempo já, e o meu trabalho às vezes me dá medo. Pelo menos uma vez no dia eu fico um pouco apavorado. Para quem não sabe, eu mexo com a rede elétrica, né? Então a gente tem que estar sempre ligado. Medo de ficar por ali. Tem que tomar o sangue. Então sentir medo faz parte, irmãos. A ciência vai definir o medo como uma disfunção, uma resposta do nosso cérebro a um determinado estímulo. A religião vai dizer que é falta de fé. Quem nunca ouviu isso? Ter medo é falta de fé. A religiosidade vai dizer isso. Mas a verdadeira religião chama de uma condição humana na qual o Senhor intervém e nos resgata. A igreja não pegou. Também logo no início assim eu compreendo vocês. Faz parte. Se trata da mesma ocasião em que Pedro é chamado para fora do barco e é convidado por Jesus a se aventurar no mar revolto. E aqui é muito fácil a gente linkar com a nossa vida, irmão, com a nossa jornada de fé. O Senhor, Ele nos chama para a gente se aventurar nesse mar revolto chamado Evangelho, vida cristã. E às vezes a gente vai encontrar algumas coisas que vão nos dar medo. A igreja concorda? Vão tentar nos fazer parar. E pastor, isso faz parte do plano de Deus? Sim, meu irmão, isso faz parte do plano de Deus. Não para que a gente viva amedrontado, mas para que nós possamos ter um caráter aprovado diante do Senhor. Um caráter aprovado. As adversidades em nossa caminhada de fé são como as fortes ondas e o céu carregado de raios, porém elas não podem ser o motivo do nosso apagão na fé. Isso não pode produzir dúvidas sobre quem Jesus é para nós, irmãos. Embora tudo pareça destruído ao nosso redor, não há mais salvação para mim. Mentira, irmãos. Enquanto o Evangelho estiver sendo pregado, existe esperança de salvação. Porque quem determina quem é salvo ou não, não somos nós. É o Senhor. Eu não quero que a igreja pense que não existe medo, pelo contrário. Existem medos, eles são reais, porém, todo cristão tem a responsabilidade de não deixar se dominar por esse medo. Quantos têm naufragado em sua caminhada porque se deixaram dominar pelo medo? A graça é que Deus vê a gente tão pequenininho, tão cheio de fragilidade, e ainda assim Ele quer nos usar. Ainda assim Ele quer entrar no nosso barco, assim como Jesus. Agora, algo me chama muita atenção, irmãos. Se vocês lerem o texto novamente, vai falar que depois convidaram Jesus a subir ao barco. Logo após o quê? A ouvirem a sua voz. Por mais revolto que o mar esteja, a voz do Senhor nos acalma, irmãos. Por mais boleto atrasado que tenha, e aí entra aquela zona, né, que o pastor sempre fala, a gambiarra que a gente se coloca. Mas a voz do Senhor nos acalma, ou pelo menos deveria. As portas do barco só se abrem após ouvirem a voz do Mestre. Por isso que é muito importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Na maioria das vezes, nós potencializamos os medos, por estarmos cegos e surdos. A gente vê o que quer, ouve o que quer, dá a proporção que quer para o problema. É aquela velha história. Existe um copo, ele está pela metade. Existem pessoas que vão ver o copo meio cheio, e outras que vão ver o copo meio vazio. Por isso que em nosso meio muitas vezes vão ter pessoas que vão dizer, eu não concordo, está errado. E outras que vão dizer, nossa, como eu sou abençoado com aquela palavra, como eu sou abençoado naquele lugar.
É por esse motivo, irmãos. Às vezes a palavra do pastor Igor serviu para apagar meia dúzia. E acontece, irmãos, é plano de Deus. Mas também serviu para se levantarem outros 12, cheios do Espírito Santo, loucos para queimar, arderem na presença dEle. Os efeitos produzidos nessas situações desafiam as nossas ideias sobre quantidade e qualidade. O pequeno acaba se tornando grande. O que é pesado dobra de peso, fica muito mais pesado ainda. Elementos contrários cedem à presença divina. Em outras palavras, ambos os sinais preparam o caminho para as novas percepções sobre Cristo. Seu poder de sustentar, preservar e guiar excluem deduções baseadas apenas em relação de achismos. Quantas vezes, irmãos, a gente vai entrar em outro assunto, mas quantas vezes geram problemas por conta dos nossos achismos? Paralisias na fé, porque a gente achou que o irmão estava olhando torto, porque a gente imaginou que está acontecendo alguma coisa, e às vezes não, irmãos, às vezes é só o cansaço do dia. O pastor não me deu a paz do Senhor. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Um dia de 24 horas está muito pouco para mim. Está pouco para ti, pastor? A gente não consegue dar conta de tudo, irmãos. Quantos homens eram? De 15 a 20 mil? Homens e mulheres e crianças. Será que Jesus falou com todos eles naquele lugar? Será que Jesus conseguiu levar todos eles à sala pastoral? Imagine, irmãos. Ele pode sustentar os homens mesmo quando os meios visíveis são insuficientes. E aqui eu preciso falar um pouco sobre a nossa vida secular. Por mais que a gente se envolva com coisas aleatórias no mundo, e aqui eu sempre friso, né? Não é aquelas coisas do mundo, eu estou falando das coisas bem seculares, bem mundanas mesmo. Elas não são suficientes, irmãos. Elas vão entulhar o vazio que pertence a Cristo, onde Cristo deveria preencher, mas elas só vão entulhar. Hora ou outra nós vamos descartar e aquele vazio vai tornar a crescer novamente. Pastor, o que é isso? É crise de ansiedade? É depressão? Às vezes, vejam bem, é falta de nós lembrarmos de quem o Senhor é e do que Ele pode fazer. Eu já falei sobre isso aqui, irmãos. A gente, na nossa pequenez, a gente tenta limitar o poder de Deus. Existem situações que é uma ordem do Senhor, mas nós, com a nossa visão pequena, a gente não consegue visualizar. E simplesmente não acontece. Ah, porque Deus está fraquinho? Não. É porque nós não ousamos na presença dEle. Peguem os heróis da fé, irmãos. Foi preciso uma grande disposição. Foi preciso, por vezes, um esforço físico. As muralhas só caíram depois que eles rodearam ela quantas vezes? 40? Não me lembro quantas vezes foram. Só após rodearem todas as vezes. Depois a gente olha. Mas foram vezes pra caramba. Era grande cidade, né, irmãos? Foram 7 vezes, eu acho. 7 vezes. Uma cidade, né? Ele está com seus discípulos mesmo quando não o reconhecem ou o veem. Em ambos os casos, as ações humanas também são necessárias. Eles recebem e assimilam o alimento que é dado. Eles levam Cristo para o barco antes de alcançar o seu destino desejado. Assim que a gente deve agir, irmãos. Diante da adversidade, o que nós devemos fazer? Ouvir a voz do Mestre. Senhor, a casa é tua, o barco é teu, faz o que quiser. O problema é que até isso a gente tem medo de entregar o controle na mão do Senhor. Acho que Ele precisa pedir tua permissão. Somos meros mortais. Verso 22 diz assim: ainda de João 6. Eu estava me lembrando, eu não falei o tema, né? Está ali, estava ali. Jesus, o pão da vida, irmãos. Verso 22 ao 24 diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão
percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E aqui nós vemos aquilo que aconteceu com a maioria de nós, e hoje na oração eu falava sobre isso, irmãos. A maioria de nós aqui teve um encontro com Cristo porque buscava algo, porque precisava de algo, porque existia uma necessidade. E notem, não tem problema nenhum. A palavra nos instiga a nós buscarmos ao Senhor quando precisamos de algo, mas nós não podemos permanecer no Senhor por conta desse algo que Ele vai nos dar. Algo maior Ele já fez naquela cruz, que foi nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados. Nós não podemos nos deter por pequenos milagres, irmãos. Aqui surgiu uma necessidade, e aqui a gente pode fazer um paralelo com aquela velha história. Existe mal, pastor, nós virmos para a igreja em busca de milagre? Claro que não. O problema é a gente permanecer nisso. O problema é irmãos continuarem ensinando essa teologia de uma troca, de um escambo com o Senhor. Irmãos, isso é heresia, isso é teologia do diabo. Existe um motivo para essa multidão ir atrás do mestre. Após vivenciarem o milagre da multiplicação, eles queriam mais. E a gente é assim, irmãos, nós somos insaciáveis. Ainda mais quando envolve poder. Mas a fome que eles buscavam saciar não se tratava de algo físico. Até porque no verso 15 diz que todos comeram e ficaram fartos. Então fome eles não estavam. Eles queriam ver mais milagres. Eles queriam ver mais maravilhas. A fome em questão seria a fome de poder. Uma fome que seria saciada pelo que os olhos deles vissem. Ou seja, uma boa intenção com uma inclinação errada. Quem aqui já ouviu a expressão de que boa intenção o inferno está cheio? É literalmente isso. Permanecer desejando o Senhor por conta do que Ele pode fazer é desmerecê-lo por aquilo que Ele já fez, irmãos. A igreja compreende isso. É desmerecer o sacrifício perfeito, o partir do seu corpo. Nossa, nós vamos falar mais adiante. Verso 25, ainda diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. É como se o povo estivesse dizendo assim: nós te procuramos por muito tempo e ansiosamente do outro lado. Poderia ser que mesmo então já nos tivesse deixado. Se essa interpretação for aplicada às palavras, a conexão com a resposta é evidente. Não é a mim que vocês buscam, mas aos meus dons. Não é a pessoa de Cristo que nós estamos buscando, mas aquilo que Ele pode nos dar. Pastor, isso aconteceu faz um tempão, é lá atrás. E nós vivemos isso hoje dentro das igrejas. Nada pode saciar nossa fome de poder, irmãos. Nossa fome de dons. Esse último milagre era um sinal que falava por si só. Foi para eles uma mera satisfação material e não uma promessa. Jesus estava dando uma importante lição naquela ocasião. Ele estava esperando não para saciar uma fome física, mas aquela fome da alma. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando o Senhor nos encontra, é difícil não sentir falta dEle. É difícil, irmãos. É difícil. A fome física é uma necessidade universal. Todo ser vivente que não comer, perece. Inclusive os animais. Nesse ponto, somos como as bactérias e os animais que precisam se alimentar para sobreviver. Porém, a fome espiritual é característica exclusiva dos homens. Para que não pereça a alma. Quantos de nós entrou nessa viagem com a motivação de saciar os nossos próprios desejos? Eu fui um, irmãos. Eu queria ver meus pais bem, queria que meu relacionamento desse certo, mais uma dúzia de milagres lá. E glória a Deus
que no meio da caminhada o Senhor me atropelou e disse: não é isso. Começa assim, mas não termina assim. Começa com uma luz forte, mas pode terminar com a tua cabeça sendo entregue ao imperador. Em um primeiro momento é até entendível, mas quanto mais os anos passam, nossa mentalidade deve amadurecer e entender que a saciedade espiritual é muito mais importante do que a saciedade física. E isso vai colaborar com o verso que nós lemos agora há pouco. De nada adianta o esforço por aquilo que só vai gerar momento. O que é o nosso trabalho secular? Trabalhar 30 dias para comer os outros 30. Não é assim? Com algum outro benefício. Ou seja, todo mês nós devemos renovar. Agora com o Senhor não. Com o Senhor é eterno, e à medida que nós nos envolvemos, não é que Ele vai liberando coisas diferentes, mas nós vamos tendo acesso a coisas que nós nem imaginávamos, a lugares onde nós nunca imaginaríamos que poderíamos nos colocar, irmãos. Aí vocês vão dizer assim: mas pastor, o reino de Deus não demanda esforço. Isso é um fato. Mas para manter a nossa vida de fé, nós precisamos ter algumas coisas: assiduidade na palavra e oração, e a comunhão. E isso demanda esforço. Demanda esforço físico, demanda por vezes esforço mental, que a gente precisa empenhar um tempo ali com o irmão, conversar com o irmão, principalmente para quem é líder, para quem é discipulador, para quem é pastor. Então demanda um certo esforço. É um dar e receber, irmãos. O fato de não existir cobrança para a salvação não nos tira a responsabilidade que nós carregamos. E aí sim, existe uma pequena troca, como eu falei. Quanto mais nós entendemos isso, mais o Senhor nos aprova. Mais o nosso caráter é aprovado diante do Senhor. Ainda nesse verso, Jesus faz um paralelo entre nós e Deus. Nossos desejos são carnais e os de Deus, espirituais. O selo aqui citado é justamente esse entendimento de Jesus, que só poderia vir de alguém que é o próprio Deus. Ele não teria essa revelação se fosse João Batista, se fosse Paulo, se fosse qualquer um dos outros profetas. Isso veio dele porque era dele mesmo, de Deus para seu Filho. Por isso que em todo tempo Jesus cita como Deus se agrada quando a obra dele estava acontecendo. E por vezes nós podemos ouvir, ali na Bíblia o Senhor falando: esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer, no qual eu me alegro. Essa obra, nós não temos essa capacidade, pois a nossa carnalidade nos limita. Verso 28, se eu estou correndo, me desculpa. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e cremos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão do céu. Os questionadores parecem reconhecer em palavras a necessidade de um objetivo mais elevado no trabalho e perguntam sobre o método para alcançá-lo. Mas a expressão realizar as obras de Deus reflete a concepção externa do serviço de Deus, a qual eles ainda estavam apegados. O que eles estavam tentando dizer? Quantas vezes mais nós temos que ir no templo, Senhor, para que nós possamos provar do pão do céu? Quantas vezes mais, Senhor, nós temos que aumentar as nossas ofertas para que nós possamos provar do pão do céu? E o que Jesus está dizendo é o seguinte: gente, isso aí é passado. Agora houve um upgrade. Não existe mais um preço a ser pago. Ele vai pagar um preço perfeito. E aí só basta o quê? Dobrar os joelhos. O acesso agora a esse ministério, a essa obra de Deus, ela vem da onde? De um coração arrependido. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. As obras de Deus, obras que Ele requer, são assumidas como a única condição para obter um alinhamento espiritual. Então eu entendo que se é só fazer a vontade de Deus, vejam bem, eu não estou desmerecendo, mas
de uma forma que a gente possa entender, que fique fácil. É só nós fazermos a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Amar a Ele acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando eu entendi isso aqui, irmãos, minha vida mudou. Essa é a obra do Senhor. E isso gira em torno do amor, gira em torno da partilha, gira em torno de nós nos colocarmos no lugar do outro. Não é difícil de entender, né? E por que a gente anda na contramão? Sentimos prazer em fazer o inverso? É complicado. Nossa humanidade nos leva a optar pelas coisas mais óbvias. Aos olhos humanos é sempre necessário que haja uma troca, um trabalho. Eu preciso ter o fruto do meu penoso trabalho. Não é assim. Eu batalhei, eu lutei. E aí nós caímos naquele grande problema, né? Grande problema de pequenas igrejas. Pequenas na mentalidade, eu digo. Eu sou o dono dessa igreja. Por quê, pastor? Porque eu empenhei aqui, eu tinha o joelho no chão aqui, eu botei dinheiro nesse lugar. Legal, pastor. Então quando tu for para o inferno, tu leva ela contigo. Porque isso nunca foi uma obra de Deus. Homens de Deus sérios investem na obra e não ficam gritando, não ficam fazendo alarme. Quando há uma necessidade de serem trocados, eles são. E não há guerra. Nosso pastor vive falando isso. Ele quer trabalhar para deixar alguém no lugar dele. Deus ajude ele. É complicado, né, pastor? Mas sempre se tratou sobre isso. Todas as vezes que alguém que foi treinado, nós falamos sobre isso no estudo, e não treinou alguém para deixar no seu lugar, pereceu. Israel passava por esse ciclo. Toda vez que o povo se desviava, se levantava um juiz. Esse juiz, por não ter uma instrução correta, não deixava alguém no seu lugar. O que acontecia? Israel perecia novamente. Porque é mais óbvio, é mais fácil. Então sempre deve existir um porém. É claro que nós, após Cristo, é claro que após Cristo houve uma entrega. Mas no caso Ele se entregou, se doou para que nós pudéssemos ser beneficiados. A maior prova de alguém que não recebeu nada em troca, só dor e sofrimento. O próprio Deus. A resposta era muito mais prática do que parecia. Crer é o que importa. E a dádiva está justamente nisso. Por mais que Jesus tivesse multiplicado os pães diante de toda a multidão, Ele ainda queria mais. Eles ainda queriam mais. E até citam o passado mais uma vez. Lá em Êxodo 16, nós vamos ver como o Senhor agiu com o povo de Israel. O Senhor, Ele não deu o pão do céu para aquele povo por um motivo qualquer. Aquele povo ia se perder, irmãos. Eles começaram a clamar que queriam voltar para o Egito, comer cebola e melão. Eu acredito que na fome até vá, mas imagina comer isso todos os dias. Vai ser nojento. Abóbora todos os dias. Quem é que come abóbora todos os dias, irmãos? Tem gente que só tem isso para comer. Eu não estou desmerecendo também. Mas eles começaram a murmurar. E o Senhor, sua infinita sabedoria, eles vão se perder. Então Ele ajeita uma situação para que eles possam ser alimentados sem que houvesse murmuração. E mesmo assim, o que o povo fez? A gente quer guardar um pouquinho mais. Quero dar o meu jeitinho, né? Deixa eu guardar um potinho mais. O que o Senhor fez? No outro dia, tudo aquilo que havia sido guardado estragou, abichou. É para o momento, irmãos. Por conta da murmuração, Deus age com misericórdia, não para atender a birra dos homens. E aqui há uma confusão muito grande. Muitas vezes a gente está aqui batendo na mesma tecla e orando, com o sentido errado. Lá na frente o Senhor atende. O Senhor ouve as minhas orações. Irmão, foi misericórdia de Deus na tua vida. Foi porque Ele te ama muito, para que tu não te perdesse, para que a tua alma não perecesse, que Ele atendeu. Só que a gente não tem esse discernimento na maioria das vezes. É ou não é verdade? Nós vivemos exatamente dessa forma, sempre em busca do próximo milagre, do próximo frenesi espiritual. Mas queridos, o maior sinal Jesus já nos mostrou, quando viu vida em nós, quando estávamos cheios de toda a podridão que a morte podia causar. Não diminuindo os feitos de Deus, né, irmãos? No passado,
Até porque seria uma heresia, né? Eu falar que Deus era um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Isso não existe. Mas pensa comigo, uma alma salva não é um milagre muito maior do que um pão cair do céu? Se pesar na balança, o que importa mais? A vida terrena ou a espiritual? Verso 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aqui há um duplo contraste, irmãos. Não foi Moisés, mas Deus revelando-se por meio de Moisés. Ficou entendido aqui? Quem deu o maná foi Deus, por meio da intercessão de Moisés. Além disso, o maná era um pão perecível, porque veio de um homem perecível. Vocês entendem isso? A intervenção veio de um homem perecível. Mas agora, quando o homem incorruptível, Jesus Cristo, intervém e se coloca como um pão, o pão da vida, como um maná verdadeiro, o maná do céu. Esse não é perecível, esse é eterno. Fazia tempo que eu não dizia, mas isso tem que queimar, né, pastor? O que Deus fez através de Moisés foi grandioso, mas foi passageiro, irmãos. Irmãos, o mar se abriu na frente dos homens, foi passageiro. É como se Jesus estivesse usando um ditado popular, sabe? Quem conhece a Deus não vai a santos. Quem sabe quem é Deus não vai a outros. Esse novo maná que desce do céu já não é mais passageiro. E é muito linda a associação de Cristo com o pão. Para que todos sejam alimentados, deve-se partir o pão. E o que fizeram com o corpo do nosso Senhor? O partiram para que ninguém ficasse de fora. Quando eu orava ali às 6 horas, eu falei sobre a grande ceia, né? A festa que o Senhor preparou. E aí Ele convidou os príncipes, os reis, os imperadores da volta. E todos inventaram uma desculpa, não puderam ir. Aí o que o Senhor faz? Isso é uma parábola, tá, irmãos? O que o Senhor faz? Vai e pega a mais podridão da rua que tu encontrar. Pega a prostituta, pega o mentiroso, pega o adúltero, pega o vagabundo, pega o chinelão, pega o Gui, o pastor Igor. Só essa gente que não presta, eles vão sentar à mesa comigo, porque eu vou dar uma veste nova para eles. Eu vou providenciar a veste nova, vou providenciar o alimento. E aonde havia morte, onde havia dor e sofrimento, agora vai haver vida, vida e abundância. Ele rasga o seu corpo. Por isso seu corpo é rasgado pela humanidade e para a humanidade, para que não fosse o sentimento de saciedade momentânea, mas eterna. Em Salmos 113 diz: ninguém é como o Senhor. Isso é a mais maravilhosa verdade que existe. Pois só Ele pode saciar toda a fome e toda a sede que nós temos dentro de nós, irmãos. Qualquer outro vazio, qualquer outro Deus, qualquer outro lugar, nós não vamos achar descanso. Só no Senhor. Só no Senhor. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de Deus, irmãos. Sem Cristo morreríamos de fome, porque dele emana toda a vida. Irmãos, o caminho no deserto sem Deus seria terrível. Agora imagine a nossa vida. Pastor, mas eu tenho Deus no meu coração. Mais uma mentira que essa sociedade colocou na nossa cabeça. Ter Deus no coração é para a gente se sentir bem. Deus me ama, sou filho de Deus. Mentira! Se fosse um filho de Deus, agiria como um filho de Deus. Pastor, os filhos de Deus são aqueles santarrões? Os carolas da igreja? Não, ser filho de Deus é ser temente a Deus, é entender que o preço foi pago, é se comportar como alguém digno, mas pecador. Verso 34. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim
nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Os judeus veem na palavra de Cristo uma promessa misteriosa que não conseguem entender, mas a interpretam de acordo com as suas esperanças materiais e com a sua herança religiosa do passado. Aqui eles pediram: dai-nos este pão, o pão que dá a vida, distinto daquele que perece. Agora ele está presente com eles, ele é aquele pão. Vocês entendem? Por mais que o seu corpo fosse rasgado, ficou marcado na eternidade, irmãos. Cuja característica maior é a vida. Ele é a palavra de Deus, revelando Deus ao homem, ensinando as verdades eternas que são da vida e do espírito, assim como o pão é do corpo. Por isso que eu tenho muito preconceito com algumas igrejas que não alimentam as suas ovelhas. Em que sentido, pastor? Eu gosto de trazer essa analogia. A igreja como uma grande padaria. É uma grande padaria, irmãos. Se existe uma grande padaria e ela não produz pão, para que ela está aberta? É que nem olho verde de gente feia, não serve para nada. É ou não é verdade? É que nem feriado em dia de domingo. Para nada, não serve para nada. Quantas igrejas nós vemos que não alimentam o seu povo? Pastores que não se alimentam. Irmãos que não buscam se alimentar durante a semana. O que é se alimentar durante a semana? É correr por si, irmãos. É lembrar que a gente tem perna, tem braço, tem Bíblia. É buscar em casa, é orar em casa. É vir a agenda da igreja. Mas é ser em casa também. Porque senão se torna uma obrigação. E se torna uma troca. Eu venho na oração das segundas para ver se o Senhor me abençoa. Eu venho no estudo de sexta para os pastores não ficarem pegando no meu pé. E não se trata sobre isso, irmão. Nós estamos preocupados com a tua alma. Não se trata sobre isso. Por isso que às vezes a gente entra em algumas... não é divergências, mas a gente conversa, né, pastor? Eu não estou pregando contra estar na igreja, irmão. Não me entendem errado. Pelo amor de Deus. Só que eu estou falando que não adianta você estar na igreja e não ser igreja fora da igreja. É como os judeus. Vivenciaram tudo aquilo, contaram as histórias, mas quando viram a Cristo, não o viram. Quando estavam com Ele, não enxergaram. Quando viram os milagres, o chamaram de um profeta qualquer. Jesus está dizendo: vocês já me têm, só não me veem. Eu estou aqui com vocês, mas vocês insistem em não me conhecer. E o pior, eu estou disponível. Pós a crucificação, irmãos, quando a gente faz uma exegese da Bíblia, a gente entende que o celeiro do céu se abriu. E agora, aqueles que não teriam acesso nunca à salvação, são chamados à salvação e além do mais, são convocados a pregar o Evangelho, são convocados a trazer mais e mais pessoas para Cristo. Olha a dádiva, irmãos. E tudo isso porque, movidos por uma fome, diferente da fome daqueles homens, que era física, nós nos movemos por uma fome que é espiritual. O pão natural não satisfazia nenhuma das necessidades, a menos que fosse apropriado e comido. Movidos pela fome, eles pegaram nas mãos os pães e se fartaram. A mesma lei vale para o pão espiritual. Quando a gente tem acesso ao pão espiritual, o que a gente faz? Ou o que a gente deveria fazer? Se fartar, irmãos. Quem me dera, irmãos, é que eu vou ser um pouco saudosista. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o fogo que eu tinha no passado com as coisas do Senhor, caraca, eu entrei em lugares onde vocês nem imaginam, irmãos, com um ninho, nosso ninho branco, outro, sempre uno, né? Eu entrei em lugares onde vocês não imaginam. Pastor e a pastora sabe. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu vou contar uma história aqui rapidão. A gente trabalhou um tempo com um dependente químico. E aí eles chegavam, né, na chácara lá. E aí chegavam com drogas,
com cachimbo de crack e tudo mais. E a gente pegou e guardou, tirava deles, né? E numa das ocasiões a gente guardou. E a gente está indo embora bem faceiro, e eu creio que foi o Espírito Santo que falou com a pastora. Disse assim: amor, se a polícia nos para aqui, amor, até explicar que a bolacha tem 4 cantos, vai todo mundo preso. Cara, isso só pode ser ação do Espírito, irmãos. Hoje eu me cuido ali para andar sem cinto. Vocês entendem? É, misericórdia. Isso também vale para o pão espiritual. É tomado por aquele que vem a Cristo, é comido por aquele que nele crê e satisfaz todas as necessidades. Ele sustenta a vida espiritual com força e revigora o cansaço. Aqui é outra questão, irmãos. Por que a gente vive tão cansado nesses dias? Eu até brinquei aqui no início. Ainda nos falta pão, irmãos. Ainda nos falta Senhor. Ainda nos falta aquela intensidade dos primeiros dias. Ah, pastor, mas eu canto. Quando o pastor chama aqui para cantar, eu canto, eu louvo, eu até entro no mistério às vezes. Mas de que adianta se isso é passageiro, irmãos? Se o principal você e eu não estamos fazendo. Se quando nós temos acesso ao pão verdadeiro, nós damos uma beliscadinha, fazemos a francesa, né, que chama, dá uma beliscadinha e não se farta. Mas quando é pecado, a gente se atira de cabeça, né? Porque é um prazer momentâneo, porque satisfaz a minha mente, satisfaz os meus desejos. Aquilo que nós fazemos no Senhor tem um lucro a longo prazo, mas aquilo que nós fazemos contra o Senhor, o lucro é na hora. Por isso que é mais desejoso. O pão da vida proporciona uma fonte de vida, e quem tem fome e sede por ele também será farto. Mas com o que permanece, de modo que nunca terá fome e nunca terá sede. Aqui se levanta uma dúvida cruel para a igreja: de qual pão nós estamos nos alimentando? E o pastor César fez essa pergunta esses dias. Analisa a tua situação aí no teu lugar. Do que você e eu estamos nos fartando? De que maná? De que pão nós estamos provando? E aqui eu já vou indo para o final, irmãos. Verso 37. Alguém me ajuda aqui com o fundo? Ele volta sozinho? Amém. Tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os questionadores de Jesus não acreditam ou aceitam, mas essa rejeição deles não altera o propósito divino, que é que todos os que quiserem terão vida eterna. E aqui eu não vou me deter, mais uma vez eu falo, a calvinismo, a arminianismo, irmãos. A responsabilidade humana é real, e a gente tem que segurar as calças e ir, irmãos. Sobre isso Jesus repousa, apesar da incredulidade por parte de alguns que o ouviram. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Isso é suficiente, pois ele veio para fazer a vontade do Pai, e o Pai sabe melhor quanto aqueles a quem ele dá. E aqui o texto é autoexplicativo. Quem vê e crê, esse recebe o pão. Esse é vivificado, ressuscitado, transformado. Continua sendo pecador, mas tem um sentimento de mudança, se arrepende constantemente. E um fator muito importante de ressaltar é a humildade de Cristo, sempre submisso ao seu propósito. Cristo foi prometido a nós não somente para aliviar as dores, irmãos, não só para liberar vitórias, mas para saciar um desejo que a nossa alma tem. E o imperativo aqui é justamente como vamos viver a eternidade. Como nós estamos vendo Jesus, igreja? Lembre-se, se tratarmos Ele como um pão que sacia a fome passageira, nós seremos passageiros para Ele também. Senhor, Senhor, expulsei demônios em Teu nome, fiz obras de caridade grandiosas. E aqui o pastor já está viajando, né?
E o que ele vai dizer? Some daqui, louco. Eu não te conheço. Te arreda daqui. Se nós tratarmos ele como um pão passageiro, nós seremos passageiros para ele. A palavra nos diz que após Cristo nos encontrar, nós somos morada dele. E Deus se preocupa conosco, irmãos. O seu desejo é que não venhamos desperdiçar esse alimento precioso, mas que a gente entenda que não se trata de uma comida física, mas de algo espiritual, de algo eterno. Isso explica tanta inconstância. Você e eu achamos que o nosso trabalho pode comprar esse pão. Aquilo que a gente faz pode nos fazer obter esse pão. Mais um engano perverso. Em Atos 8 diz assim, do 17 ao 23. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Vai para o inferno tu e teu dinheiro. Foi isso que Pedro falou, gente. Na tradução do pastor Igor foi isso aí. Você não tem parte, nem dinheiro algum, direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Agora, verso 22. Arrependa-se da maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Para mais podre pessoa, Pedro não condenou. O que ele falou? Tenta te arrepender, cara. Tenta te consertar. Mas que eu tenha te mandado para o inferno, Jesus pode te tirar de lá. Não existe dinheiro ou esforço que compre o Senhor, amada igreja. E o alerta essa noite é que sejamos sinceros com nós mesmos. Que a gente venha pesar as nossas motivações diante do Senhor. Será que nós te temos e não te vemos? Será que nós estamos contigo e não conseguimos te enxergar, Senhor? 1 Coríntios 16 diz assim, 16 do 13 ao 14: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com o quê? Amor. Eis a boa notícia, amados. Se estamos nele, é pelo propósito do Senhor, e seu desejo é que ninguém se perca. Essa é a oportunidade de acertar as nossas coisas com o Senhor. O Senhor é o nosso alimento, e de maneira alguma pode ser negociado ou merecido. Ele simplesmente é, independe de nós. Olha, alecrim dourado, quem é nós na fila do pão? Ele simplesmente é, e cabe a nós aceitarmos essa verdade. E quem em sã consciência rejeitaria esse pão de vida eterna? Se coloque em pé, igreja.